Oi gente, aqui é a Vicky do Julgando o Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Depois de muito tempo, porque eu tava sem tempo. Literalmente, mas estamos aqui e isso é o que importa. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá? Solta a vinheta. E hoje a gente vai falar sobre esse novo filme de terror maravilhoso da Netflix chamado His House, ou O Que Ficou Pra Trás. Esse filme é a direção de estreia do Remi Weekes e ele tem um elenco maravilhoso que conta com a Ayumi, né, Mosako, ela é de Lovecraft Country e Black Mirror também, Playtest. E a gente tem o Soap Jirisu, maravilhoso, um ator que eu não conhecia, mas me apaixonei pelo trabalho dele vendo esse filme. Mas a gente vai falar sobre a atuação de todos lá mais pro finalzinho. Agora a gente vai falar sobre essa nova produção, que é maravilhosa e extremamente necessária, principalmente agora nesses momentos que a gente está passando, falando tanto de política, quanto de imigração, quanto de refugiados e tudo mais. Nessa história, a gente acompanha a vida de um casal chamado Majur. É um casal, né, de sudaneses. Eles fogem para a Inglaterra, né, como refugiados por um barco, e eles chegam, né, lá na Inglaterra, não se sabe a cidade, eles acham que eles estão em Londres. A todo momento ninguém fala com certeza em que lugar da Inglaterra eles estão exatamente. Isso é proposital. E a partir do momento em que eles chegam, a gente já vê a imigração pegando eles e falando, tipo, tratando eles como se fosse assim, vocês vão fazer o que a gente falar pra vocês fazerem, porque senão a gente manda vocês de volta. Eles fugiram da guerra, né? Então, obviamente, eles não queriam voltar de onde eles vieram, né? Só que assim, o filme inteiro ele joga essa história da guerra do Sudão um pouquinho mais perto do ápice do filme. A gente entende melhor o que aconteceu no Sudão para fazer eles fugirem, né? Mas é a guerra, né? E eles fogem juntos, sem nada, só com roupa do corpo, com a maioria, né, dos refugiados de guerra. Eles vão, né, em barcos sem nem saber para onde está indo, e foi o que eles fizeram. Sabiam que iam para a Inglaterra, mas não sabem onde estão, né? Só que a partir do momento em que eles chegam, eles são tratados com muita hostilidade por todos os ingleses, né? A gente tem o Matt Smith, maravilhoso. Quem assistia Doctor Who conhece ele pelo trabalho, e quem assiste The Crown também do Netflix com certeza já viu o trabalho dele. E ele faz esse agente, né, responsável por colocar esses dois imigrantes, no caso refugiados, em uma casa, né? E o trabalho desse personagem do Matt Smith é sempre reportar tudo que esses refugiados estão fazendo pra, né, pessoas que têm os cargos maiores lá, porque se eles saírem um pouco da linha, esses refugiados serão mandados de volta. E óbvio, o casal Major não quer voltar. E assim, desde o começo a gente vê que eles falam, olha, vocês têm que ser dos bons. Meio que querendo dizer que os refugiados são pessoas ruins, sabe? E a gente sabe, a gente tem visto isso no mundo real, principalmente com o número, né, de refugiados que aumentou em cada país, principalmente nas grandes cidades, por conta das guerras, principalmente, né? Então, o diálogo todo ele causa um desconforto da forma que todos tratam, né, esse casal de refugiados. E aí eles estão nessa casa enorme, segundo, né, o personagem do Matt Smith, né, que acho que chama Mark. Segundo ele, a casa deles é maior do que a própria casa dele, Mark, que é o agente, né. Só que assim, é uma casa grande, mas tem os seus poréns, né, só que os poréns a gente vai descobrir logo depois, tipo, por que colocaram eles lá. E assim, a partir do momento em que esse casal entra na casa, eles não podem vestir a roupa que eles querem, eles não podem sair a qualquer hora, eles só podem gastar 70, acho que libras por dia ou por semana, não lembro muito bem, é alguma coisa assim. E eles não podem gastar mais do que isso, eles não poderiam mexer na eletricidade e a casa não tinha luz. Só que mesmo assim a gente vai ver que o marido ele acaba mexendo por um motivo importante que também vai ser falado mais pra frente. E assim, eles vão fazendo tudo pra ficar pianinho do jeito que o agente, né, em inglês falou pra eles fazerem. Só que tem um grande problema nessa casa. E assim, é a partir desse momento que o filme começa a ficar bem Bly Manor. A gente tá falando de fantasmas. Por quê? A casa
Apesar de ter uma parede meio descascada, assim, ou disfarçada, né, com papel de parede meio que jogado de última hora, não é uma casa tão feia, e é uma casa bem grande, só que ela não tem muitos móveis, aliás, não tem nada de móveis, eles dormem no chão, eles não podem ter fogão, eles não podem mexer com eletricidade. Então a gente percebe que liberdade é essa, eles estão livres mesmo, né, como a gente fala, tipo, ó, essa casa é toda de vocês. Será que eles se sentem em casa nessa casa? Aí a gente já começa com a primeira simbologia, né, dos refugiados em uma casa que não é a casa deles. E como essa casa nova, esse país novo faz eles se sentirem não bem-vindos, né? Como se eles não fossem bem-vindos naquele lugar. E o tempo todo o filme martela nisso. E aí o nosso personagem principal, né, o Senhor Major, ele começa, né, o Ball, a ver criaturas, fantasmas, aparecendo nos cantos da casa. E eu já coloco esse aviso agora, que tem muito jumpscare, tá? Eu não tava esperando ver jumpscares nesse filme. Eu sabia que era de terror, mas eu falei, ai não, vai ser um daqueles terrores que tem drama, mas não vai ser aquela história de jumpscare. Logo no começo a gente tem muita cena de susto. Eu quase pulei pra trás, eu derrubei meus sucrilhos. Assim, fiquei desesperada. Eu gosto de terror, mas eu tenho problema com jumpscares, e esse filme tem muito. Mas acabaram que não me atrapalhando muito, né? Não atrapalharam a minha experiência, mas foi um susto. Então eu já tô avisando pra quem não sabia, esse filme tem muito jumpscare e muitos fantasmas aparecendo, tá? Umas coisas bem assustadoras. E, enfim, a partir do momento em que, né, o Senhor Major começa a ver esses fantasmas, ele começa a achar que ele tá perdendo a cabeça, ele começa a ficar bravo, ele começa a agir de uma forma tipo, nós temos que ser os bons, como, né, nosso agente falou, então eu não posso dar a pinta de que eu tô assustado. Tem um momento no filme, né, a partir daí, que a gente vê o Ball começando a ficar tão surtado com essas aparições de fantasma, que ele começa a acreditar que tem a ver com as roupas que eles estão usando ou as coisas que tem na casa. Isso eu tenho que falar uma explicação importante, porque assim, na crença Yorubá, não é legal você manter roupas de pessoas que já se foram ou pessoas que morreram com você, muito menos utilizar essa roupa. Por quê? Porque quando você utiliza essa roupa, quer dizer que você está usando aquilo que pertenceu a outra pessoa que já não está mais aqui. Então, para a crença Yorubá, não é legal você sair usando uma roupa de alguém que já morreu. Então, esse personagem, né, o Ball, ele pega as roupas que eles têm e ele acha que essas roupas estão causando essas visões. E ele taca fogo em todas as roupas, sabe? Então eu quis pontuar isso porque é mais um detalhinho falando um pouco sobre a cultura africana, principalmente Yorubá. O Sudão, ele não é Yorubá, o Sudão, ele é um país que ele tem bastante cristianismo por causa da colonização, né? Mas ainda assim tem algumas tribos, alguns grupos que ainda têm as suas tradições. E eu achei bem interessante esse paralelo com o Yorubá para jogar aqui para vocês. A Rial, né, que é a esposa, em nenhum momento ela se sente em casa, ela sente que tem alguma coisa muito estranha acontecendo, ela não se sente bem lá. E o tempo todo a gente percebe que ela também vê os espíritos, assim como o esposo. Só que os espíritos, os fantasmas, eles agem de forma diferente com ela. Tanto um espírito que até chama ela de mamãe e fica falando com ela como se fosse uma bruxa, né? Ela diz, tem uma bruxa falando comigo, e a bruxa fala pra eu não confiar em você. É o que ela diz pro próprio esposo dela, o Ball. Então a gente começa a pensar, tem alguma coisa estranha, porque esses fantasmas estão atacando só ele então? E como em Bly Manor a gente também viu, em Residência Hill também, e nesse filme His House a gente também vê, os fantasmas não necessariamente são fantasmas. Sim, eles podem ser fantasmas, eles estão ali manifestados, mas os fantasmas podem significar muita coisa. Eles podem significar culpa, eles podem significar demônios que a gente carrega dentro de si mesmo, coisas que a gente fez e a gente se arrepende. Eles podem trazer a memória de uma casa ou de pessoas que viveram naquele lugar. Então fantasmas aqui, apesar de terem a visão, né, eles têm a aparição real e a gente consegue vê-los, né, com essa visão dos protagonistas, eles também têm as nuances de significado lá subliminar, né, de outras coisas, uma alegoria para luto,
para dor, para tristeza, para medo ou para arrependimentos. O próprio filme ele fala, né, o título já diz o que ficou para trás. E os fantasmas eles podem muito representar isso, e não só podem, como nesse filme eles representam exatamente o que ficou para trás. Mas para você entender o que ficou para trás, você realmente tem que assistir o filme todo. Ele é um filme lento, ele é devagar, sim, no começo principalmente, mas você tem que prestar atenção em tudo, principalmente nos diálogos. Aliás, novamente vou falar das atuações impecáveis. Yumi tá maravilhosa, maravilhosa demais, é um personagem forte pra caramba. O Soap, então, meu Deus, que personagem ele tá fazendo, né, o Bowl. Você consegue sentir, tipo, arrepios quando ele tá em cena, que é muito bom. Os dois mandaram bem demais. Até o Matt Smith, que mal aparece, consegue fazer bem o papel dele de agente, sabe? E assim, a gente tá falando desses fantasmas e tudo mais. Eu vou parar aqui agora. Se você não quiser spoiler, corta esse vídeo agora que a gente parou de falar por aqui. Agora eu vou deixar uma contagem aqui, porque a partir desse momento a gente vai falar de spoilers reais do filme. Se você ainda não assistiu o filme e não gosta de spoiler, para de assistir esse vídeo agora, porque senão vai estragar toda a surpresa e o plot twist do filme. Agora, se você assistiu ou se você gosta de saber spoilers antes de ver uma produção, então você continua aqui, que assim que terminar essa contagenzinha, a gente vai falar spoilers do filme. E agora a gente fala sobre os spoilers, né, gente? Esse filme, ele me arrepiou demais. Eu não achei que eu fosse chorar com um filme de terror de novo. Chorei pra caramba, né, com a Maldição da Mansão Bly. Depois eu quero fazer vídeo também sobre a Maldição da Mansão Bly, que eu amei. E assim, a simbologia é muito forte nesse filme e não tem como você não se arrepiar. Principalmente se você é uma pessoa muito empática, não tem como não se arrepiar. E se assustar também com os fantasmas, né? Porque todos nós carregamos fantasmas, e isso é muito importante. A própria casa em si, aos pedaços, caindo aos pedaços, com vários buracos, já demonstra como tá a relação desse casal desde o momento em que eles pisaram na Inglaterra. A gente percebe por olhares, por tons de voz, por indiretas entre os dois, né, farpas trocadas, mesmo que de forma doce, que tem algum problema naquele relacionamento. E que essa viagem deles, né, fugindo do Sudão, transformou o relacionamento deles. E não foi pra melhor, foi pra pior. Só que a gente não sabe o que aconteceu pra causar essa ruptura no relacionamento deles. E é interessante o jogo de câmera, filmagem e efeitos especiais, que toda vez que eles estão juntos a gente vê a casa caindo aos pedaços, a gente vê buracos, a gente vê só um pedaço da parede, a gente vê, né, a Riz sumindo de repente, a gente vê o Bowl como se tivesse alguma coisa que está incomodando ele, sabe? Ele querendo que a esposa fique junto dele de qualquer forma, não deixa ela sair de casa. A gente percebe que alguma coisa muito errada aconteceu aí. E é aí que a gente começa a entender quem são esses fantasmas. A fantasminha que aparece, que na verdade é uma bruxa, na verdade não é bruxa não, gente, ela é uma fantasma, mas o casal eles acham que é uma bruxa, né? Ela tá assombrando essa casa. E eles ficam pensando, mas por que essa criatura tá me assombrando? Né? Eles não entendem. Só que conforme a gente vai vendo flashbacks, a gente percebe que esse casal, principalmente o Bowl, fizeram uma coisa muito errada pra ir pra Inglaterra. E assim, a gente começa a perceber esse casal brigando, a esposa tenta falar da falecida filha do casal, e ele não quer falar, o esposo, né, o Bowl não quer falar. Ela fala, mas e a nossa filha? E ele corta o assunto dela. Então a gente fica pensando, o que esse cara fez? Será que ele fez alguma coisa pra filha, né, deles? O que aconteceu? Só que por meio de flashbacks, de uma forma genial, que eu achei bem legal, os cortes, que fazem a gente não saber exatamente se a gente está vendo o presente, passado ou futuro, é bem interessante, a gente vê o que aconteceu quando eles fugiram. Eles tentaram subir num daqueles ônibus, né, que levam refugiados, né, lá para os barcos e tal, né, primeiro eles sobem num ônibus para depois ir para o mar, e assim, o que acontece? A gente percebe que eles não têm filho. E aí o Bowl, desesperado para querer salvar a própria vida e a vida da esposa, ele pega uma criança qualquer que ele vê ali e enfia ela junto no ônibus para falar que é a filha dele. A criança chora desesperada porque a mãe dela de verdade está lá fora e ficou para trás. E a menina foi obrigada a ir com essas duas pessoas estranhas que ela nunca viu para uma cidade.
E a pior coisa, essa menina ela morre afogada enquanto eles estão de navio tentando entrar na Inglaterra. Então esse espírito da menina, ele tá atormentando os dois na casa, mais o pai no caso, porque foi ele que puxou a menina, né? A partir daí não vou entrar no mérito de espíritos e de um tal de bruxo ou demônio que quer a alma, né, do Ball por conta do que ele fez, mas o filme inteiro ele faz muita simbologia política, social, emocional sobre tudo que a gente fala quando a gente passa por um luto, né? Novamente Bly Manor aí, né? Pra gente falar de luto, fantasmas e memórias que a gente quer esquecer, só que a gente não esquece. E assim, eu não quero falar muito mais, já falei bastante sobre o filme. Assistam esse filme da Netflix que é muito bom. E eu vou deixar aqui esse momento assim, perto do final do filme. O Ball fala uma frase, eu não vou lembrar ela inteira agora, mas ele fala que a gente carrega os fantasmas e que eles nunca vão deixar a gente, porque sim, tudo que a gente faz ou fez, né, antes, no passado, a gente carrega a vida toda, não importa mais que a gente tente esconder o que a gente fez ou sentiu, isso vai sempre estar dentro da gente. E é isso que o filme mostra. Só que ele mostra isso por trás de uma crítica política sobre a forma que os imigrantes são tratados, principalmente os refugiados são tratados lá. Principalmente refugiados que não são brancos, principalmente refugiados ou imigrantes que não são europeus. A gente percebe como isso é complicado, até mesmo na relação, né, dos ingleses. Tinham negros ingleses lá que trataram super mal a Rie, que é sudanesa. Então a gente percebe que mesmo eles sendo negros, eles continuam sendo europeus e ingleses. Muita gente vai comparar esse filme com Get Out ou com Us, do Jordan Peele. Não tem jeito, toda vez que um diretor negro novo surge no gênero terror, sempre comparam com Jordan Peele. Ele acabou fazendo o nome dele, e que bom, né, no mercado de horror. Mas o Remi Weekes, ele tem uma identidade bem própria e uma linguagem bem diferente, que é um dos trunfos do filme. Talvez seja uma das partes que muita gente não goste por conta da lentidão, mas eu gostei particularmente muito de como o Remi ele usou a narrativa de uma forma meio que lenta, mas ainda assim pra gente explorar a vida desse casal, que eu acho que é essencial pra gente entender a gravidade de tudo que tá acontecendo com eles no filme. E agora a gente vai pras lições mais importantes que eu acho que a gente aprendeu nesse filme, né, gente? A gente começa com essa lição triste, mas necessária, que é: o trauma, ele sempre vai ter um lugarzinho, ele sempre vai ter um quartinho na nossa casa. Quando a gente fala de casa, até mesmo esse filme His House, quando a gente fala de nossa casa, a gente está falando por dentro, nosso, né, nossa casa, nosso interior, você entende? E sempre vai ter um quartinho para esse trauma, sempre. Sabe outro filme de terror que também mencionou a mesma coisa? Babadook. Esse filme que também é um dos meus filmes de terror favoritos, por mais que a opinião seja polêmica, que eu sei que tem gente que odeia Babadook, eu amo, eu acho muito interessante a alegoria que eles fazem para a depressão da mãe, em forma do Babadook. No final do filme a gente vê a mesma coisa. A mãe, né, do filme, ela guarda o Babadook em um quartinho do quarto. Ele tá ali. A casa representa a gente, né, o nosso interior. Então o trauma ele sempre vai estar lá naquele quartinho. E o filme também mostra muito isso. Por isso que é até interessante, né, quando aquela cena final chega dele falando, né, que os fantasmas eles sempre vão estar com a gente. Eu acho interessante isso, porque a gente fica com essa frase na cabeça de que o trauma sempre vai ter um quartinho dentro da nossa casa, do nosso interior. Só que terapia, né, gente? Acho que 100% dos filmes de terror seriam resolvidos se as pessoas fossem pra terapia, né? Não foi o que aconteceu com o Babadook, pelo menos eu não lembro se isso aconteceu. Eu lembro bem que a mãe escondeu, né, o Babadook lá no sótão, ou sei lá onde era, mas a gente não sabe, né? Então eu acho que é isso, terapia para todas, né? Mas o final, ele é positivo de qualquer forma, porque a gente vê o casal lidando com esse trauma e a mulher falando, ai, acho que eu vou pintar essa casa, sabe? Vida nova. A gente tem que aprender a lidar com esses traumas que ficaram com a gente tem que aprender a seguir em frente. E foi o que o casal fez, e essa é a mensagem final mais importante. Só que o finalzinho do filme, finalzinho importante mesmo, eu não vou falar porque isso eu realmente não quero estragar, mas a última cena do filme, ela corrobora tudo isso que a gente falou agora, né? De seguir em frente,
né? Principalmente pessoas como esse casal sudanês. Sigam em frente. É muito, muito importante essa mensagem. E, enfim, a gente também pensa que o filme ele mostra pra gente que a realidade é muito mais assustadora do que o terror. Tipo, a gente tem medo dos fantasmas que aparecem, dos barulhos aparecendo no filme, só que pra pensar que a realidade do casal desse filme é a realidade da vida real de muita, muita gente, muitos refugiados que estão por todo o mundo, principalmente nas grandes capitais. Tem aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, né? A gente tem na Inglaterra, Londres, a gente tem na França, em Paris. A gente tem muita gente fugindo de vários problemas nos países, principalmente guerra. Então, eu acho que é mais assustador você pensar em uma pessoa que tem uma parte da família dela tirada, por exemplo, uma mãe ou um pai que tem o seu filho retirado e preso em gaiolas, que foi o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, e não faz muito tempo, né? A gente tá falando de ICE, né? Isso aconteceu agora. Olha como isso é assustador. O filme, ele é assustador porque tem os fantasmas, mas na minha mente, mais assustador é a gente pensar que tem gente que precisa fazer isso, correr o risco de quase morte para fugir, para conseguir ter uma liberdade ou pelo menos sobreviver. Isso, pra mim, é muito mais assustador do que qualquer filme de ficção, porque é a realidade. Inclusive, eu gostaria de aproveitar e mencionar também essa parte. A gente teve as eleições agora, terminaram tipo ontem, né? A gente teve resultado e assim, antes de tudo isso que está acontecendo, a gente teve essa política do ICE que eu falei, famílias sendo separadas à força, o ódio contra imigrantes não brancos e não europeus lá no topo. A gente percebe que todo o país é super orgulhoso dos seus imigrantes italianos, espanhóis, alemães, portugueses. Só que nenhum país é a favor de imigrantes que são não brancos, mexicanos, sudaneses, angolanos, você entende? Então eu acho que esse filme é extremamente pontual, muito necessário nesse momento que a gente está passando agora. E também acho que ele até complementa, pode não ter nem a ver com o mesmo streaming, mas ele complementa muito a mensagem do Borat 2, né? Que é outro filme também que foi lançado uma semana antes da eleição, né, dos Estados Unidos, que é produzido e dirigido pelo Sacha Baron Cohen, e novamente ele mostra como o ódio contra o diferente, contra o que vem de fora, é muito assustador e é muito real. Não é uma ficção, é uma realidade. Então esse filme ele dá esse tapa na nossa cara, né? His House dá esse tapa necessário na nossa cara e faz a gente parar pra pensar em muita coisa. Enfim, se você assistiu o filme, me conta aqui nos comentários se você ficou interessado também. Me fala qual tema você gostaria de me ver falando aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!